Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD e hoje dando início ao terceiro trimestre de 2024 da lição dos adultos e o tema da revista, O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista das lições desse terceiro trimestre é o pastor Silas Queiroz. E a lição de número 1 está datada para ser ministrada no dia 7 de julho de 2024. E o tema da lição é Duas importantes mulheres na história de um povo. É uma lição introdutória. Texto áureo. Então, as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel, conforme está escrito no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 14. Verdade prática, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano de redenção da humanidade. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ruth, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 22, e também no livro de Esther, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Introdução. Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e também dramáticas histórias sagradas. Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas elas expressavam as mesmas virtudes espirituais e morais. São essas virtudes: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas duas mulheres foram fundamentais, veja bem, foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Ruth e Esther, duas mulheres que fizeram a diferença em suas épocas. Mulheres que viveram em contextos diferentes, em épocas diferentes, mas expressavam as mesmas virtudes, tanto morais quanto espirituais. Tanto Ruth quanto Esther tinham fé, tinham coragem, tinham abnegação, eram mulheres corajosas, eram mulheres que serviam a Deus com coragem e com determinação. E essas duas mulheres, tanto Ruth quanto Esther, foram mulheres que agiram para que o povo de Deus, Israel, a descendência piedosa de Abraão, fosse preservada. São duas mulheres que foram fundamentais na preservação do povo de Israel, a descendência de Abraão. Primeiro tópico, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Primeiro subtópico, uma moabita. Ruth era moabita. E quem são os moabitas? Descendentes de Moabe. Mas quem é Moabe? Moabe é filho de uma relação incestuosa de Ló, que é sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha. Observe que desta relação incestuosa nasce o pai dos moabitas. Os moabitas eram terríveis, eram sagazes, eram pagãos, hostis a Israel. Tão hostil que quando Israel saiu do Egito e ia passar pelas terras de Moabe, o rei dos moabitas, chamado Balaque, contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Só que Israel já estava abençoado por Deus. E ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Israel estava debaixo da potente mão de Deus. Veja o que diz Números capítulo 23, versículo 8. Balaão dizendo: Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Então, Balaão, todas as vezes que ia amaldiçoar, ele abençoava, porque Deus já havia abençoado. Observe que este povo, o povo
descendentes de Moabe, que são os moabitas, eles habitavam ao leste do Mar Morto, que hoje é a atual Jordânia. Este povo era dado ao quê? À idolatria. Era um povo idólatra, extremamente idólatra. E tinham também a imoralidade sexual como prática constante, conforme nós podemos ver em Números, capítulo 25, do versículo 1 ao 2. Agora observe bem, Ruth pertencia a este povo. Pertencente a este povo, ou pertencendo a este povo, era de todo improvável, veja bem, improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Olhando pelo lado humano, era improvável que deste povo, dos moabitas, saísse alguém que faria parte da linhagem do Messias, que faria parte da linhagem de Davi. Ruth foi ascendente de Davi. Agora observe bem, não é assim que aconteceu conosco? Olhando para a nossa vida, era improvável que hoje nós estaríamos também na família de Deus, que hoje nós pertenceríamos ao corpo de Cristo. Mas Deus, o nosso Deus, ele trabalha no improvável. Deus trabalha na linha do impossível, porque os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Veja o que diz Isaías, capítulo 55, versículo 8. Isaías, capítulo 55, versículo 8, traz algo muito importante que fala sobre isso. Veja o que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, meu irmão, Deus, ele tem algo muito maior do que nós podemos imaginar. Os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Deus tem o controle de todas as coisas. E o Senhor, nosso Deus, estava já preparando algo através da vida de Ruth. Então, Deus tem os seus caminhos mais altos do que os nossos caminhos. Nós não podemos compreender na totalidade aquilo que Deus tem para fazer, mas nós sabemos que o que Deus tem para fazer é muito melhor e muito maior do que nós podemos imaginar. Por quê? Porque Deus é soberano. A soberania de Deus é algo extraordinário. Jó entendeu isso. Veja o que Jó disse no capítulo 42. Jó, capítulo 42, versículo 2. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, ele diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Então, Deus, de lá, dos moabitas, descendentes de Moabe, que nasceu fruto de um incesto, deste povo que era dado à idolatria, que era dado à imoralidade sexual, Deus tirou de lá Ruth para exercer um papel importantíssimo quanto à preservação do povo de Deus. Segundo subtópico, a família belemita. A história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel, conforme está escrito em Ruth capítulo 1, versículo 1. Havia uma fome muito forte em Israel, faltava alimento na casa do pão, porque Belém de Judá significa casa do pão, faltava pão, faltava alimento para o povo. E ali, na casa do pão, em Belém de Judá, morava uma família piedosa, uma família que adorava a um único Deus, ao Deus de Israel. O chefe dessa família chamava-se Elimeleque. E ele, então, querendo o melhor para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, ele resolve sair de Belém de Judá para ir até os campos de Moabe. E ele sai com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, para as campinas de Moabe,
procurando uma situação melhor para sua família. Mas acontece que, após algum tempo, Elimeleque veio a falecer, ficando Noemi sozinha com os seus 2 filhos, Malom e Quilion. O mais velho, chamado Malom, casou-se então com Ruth, e também o mais novo casou-se com Orfa, 2 mulheres moabitas. Ao final de quase 10 anos, também Malom e seu irmão Quilion morreram. Viúva, sem filhos, Noemi decide voltar para Belém, porque ela fica sabendo que lá na casa do pão voltou a ter pão, voltou de novo a ter abundância de alimento. Então ela resolve voltar para Belém de Judá. E quando ela resolve voltar, ela dá opção para Ruth e também para Orfa para voltarem ao seu povo, para voltarem às suas famílias. Orfa, ela beija Noemi e volta para o seu povo. Porém, Ruth, a Bíblia diz que Ruth se apegou a ela, porque a vida de Ruth já estava transformada, certamente pelo testemunho de Noemi. Ruth, ela declara isso de uma forma muito objetiva e muito clara, quando ela diz para sua sogra: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A vida de Ruth mudou. Uma moabita que vivia no meio de um povo idólatra, num povo que vivia na depravação sexual, agora está dizendo, está afirmando que ela não pertencia mais a este povo, mas sim ao povo de Noemi, e que ela adoraria somente o Deus de Israel. A vida de Ruth mudou quando ela entrou na família de Noemi. Sabe o que isso nos ensina? Assim é o homem. Quando ele entra na família de Deus, ele tem a sua história transformada por meio de Jesus Cristo, que entrou em sua vida e mudou a sua história. Terceiro subtópico: matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem o seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Deus tinha um propósito, um projeto na vida de Ruth, a moabita. E para que este propósito se cumprisse, para que este propósito se concretizasse, era necessário que ocorresse 2 eventos: o matrimônio e maternidade. O casamento com Boaz era parente remedor, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, que em hebraico significa servo, fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi. Ruth foi bisavó de Davi. Veja o que está escrito no livro de Ruth, no capítulo 4, no versículo 17. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Portanto, o projeto de Deus está se cumprindo na vida de Ruth. Ruth é ascendente de Davi, é bisavó de Davi e, portanto, é integrante da genealogia de Jesus, conforme observamos em Mateus no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 17, onde ali é citada Ruth como fazendo parte da linhagem do Senhor Jesus Cristo. Segundo tópico: Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Primeiro subtópico: de Belém para Suzã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Observe que agora nós vamos tratar de um evento que aconteceu pós-cativeiro, em Suzã, na Pérsia. E este evento aconteceu 5 séculos após o evento ocorrido com Ruth. Então, há 5 séculos atrás, antes de Esther, Deus levantou Ruth para realizar um projeto.
E este projeto era o de preservação do povo de Israel. E agora, 5 séculos depois, Deus levanta Ester com o mesmo propósito, preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Ester era judia e ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. O seu nome hebraico era Hadassa, que significa murta, que era uma planta favorita do mundo antigo. E o seu nome persa, Ester, significa estrela. Ester, ela fazia parte de uma geração que nasceu no cativeiro. Sabemos que o povo de Judá foi levado para o cativeiro em 3 levas por Nabucodonosor. A primeira, quando Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, a nata do povo ali de Judá, de Jerusalém, foi levada para a Babilônia. A segunda investida, em 597 a.C., foi levado, nesta oportunidade, Ezequiel, que ficou ali próximo ao rio Quebar, às margens do rio Quebar. E na terceira e última investida, a derradeira investida, deu-se no ano 586 a.C., quando os muros foram fendidos, as portas foram quebradas, o templo foi destruído e muitos foram levados para a Babilônia, ficando apenas alguns ali na cidade de Jerusalém. E um desses que ficou ali é o profeta Jeremias. O povo que foi para a Babilônia ficou lá durante 70 anos. Não mais do que isso, porque Deus já havia revelado a Jeremias que isso aconteceria e que o povo ficaria ali durante 70 anos. E Deus também revelou a Isaías até mesmo o nome daquele que ele iria levantar para providenciar o escape, a libertação do povo das mãos dos babilônios. E esse é Ciro. Deus revelou a Isaías o nome de Ciro 150 anos antes do cumprimento da promessa. Agora observe bem, é nesse contexto em que o povo estava na Babilônia que nasce Ester, que nasce Hadassa. E é aí que Deus vai trabalhar na vida desta mulher extraordinária. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob o domínio persa. Nesse contexto está ali, Ester, e Deus vai usar esta mulher de maneira sobrenatural. Nós podemos ver no livro de Ester e no livro de Ruth a mão de Deus operando em favor do seu povo. Deus sempre esteve no controle da história. Segundo subtópico, de órfã a rainha. Suzã era a capital do novo império, conforme está escrito no livro de Ester, capítulo 1, versículos 1 e 2. Lá viviam Ester e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Observe que havia milhares de outros judeus na capital do novo império, em Suzã. E dentre estes milhares de judeus, Deus escolheu Ester para cumprir o seu propósito. Eu quero dizer para você que está assistindo essa aula que você pode estar no meio de milhares e milhares de pessoas, mas se Deus te escolheu para cumprir o seu propósito, Ele vai providenciar os meios para que o seu projeto se cumpra através da sua vida. Assim aconteceu com Ester. Dotada de rara beleza, Ester integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, que foi deposta pelo rei Assuero por sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio Joséfo. Vasti, na verdade, ela se recusou a comparecer a um banquete que foi promovido, oferecido pelo rei nos jardins do palácio. E por recusar estar neste banquete, ela foi deposta do seu reinado, do seu trono de rainha da Pérsia. E aí entra então Ester. Ester, ela é escolhida para ser rainha no lugar de Vasti. Nós não vamos entrar em detalhes agora, porque as lições seguintes vão trazer em detalhes minuciosos
este momento em que Deus realiza algo extraordinário na vida de Esther. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, lembra que nós falamos que tanto Ruth quanto Esther, elas tinham essas características de coragem, de fé, de abnegação, elas tinham essas virtudes. Pois é, Esther aqui, 5 anos depois, com muita coragem, ela obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Aí então, nós podemos ver que os planos de Deus são infalíveis. Deus, na sua presciência, já sabia que posteriormente algo iria acontecer e que seria necessário alguém no reino para poder intervir em favor do seu povo. E esse alguém, 5 anos depois de assumir o reinado, fez o seu papel. Esse alguém é Esther. Observe o que o primo de Esther diz para ela no versículo 16 do capítulo 4 de Esther. Vamos ler o versículo 14. Mardoqueu falando para Esther: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Mardoqueu estava dizendo para Esther: você está aqui por causa desse tempo, para este tempo. Terceiro subtópico: no campo ou no palácio. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Então, Ruth e Esther nos dá este exemplo, nos inspira a sermos fiéis, a sermos confiantes em Deus, independentes do contexto em que estamos passando, que estamos vivendo. Observe que Ruth estava no campo, Esther no palácio, mas elas tiveram confiança, tiveram fidelidade em Deus, elas demonstraram tudo isso no cumprimento do projeto que Deus tinha na vida delas. São mulheres que nos trazem exemplos que devemos seguir. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis. Assim como elas tiveram este comportamento de ter fidelidade a Deus, de ter confiança em Deus, nós também temos que aplicar isso em nossa vida, porque esses princípios são princípios absolutos, são princípios imutáveis, que estão descritos na palavra de Deus. E esses princípios que estão na palavra do Senhor são suficientes para nos orientar, para nos guiar na nossa conduta em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. A palavra de Deus, ela nos dá subsídios para que possamos confiar, para que possamos ser fiéis a Deus e exercer assim, então, o nosso chamado, o projeto de Deus em nossa vida, em qualquer lugar em que estejamos. Podemos ver isso, que a palavra de Deus é imutável, que a palavra de Deus ela é absoluta, no Salmo 19, no versículo 7. Veja o que diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Terceiro tópico: mulheres de Deus como protagonista da história. Primeiro subtópico: o protagonismo feminino. A liderança masculina, instituída por Deus, conforme está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e podemos conferir em Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Encontramos na Bíblia mulheres que foram protagonistas em suas épocas. Podemos citar Ana, mãe de Samuel. Podemos citar Joquebede, a mãe de Moisés. Podemos, no Novo Testamento, estar citando Lídia. Está citando também Maria, a mãe de Jesus, que gerou o Salvador por obra e graça do Espírito Santo. E podemos ainda citar também
a Maria Madalena, que foi dar notícia aos discípulos acerca da ressurreição de Jesus. Mulheres que foram protagonistas. Esse fato de serem protagonistas não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Cada um tem o seu papel e dentro da Bíblia Sagrada nós encontramos isso. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Essas mulheres fizeram a diferença por causa de sua submissão e obediência e humildade, então elas foram protagonistas no seu tempo. Segundo subtópico, cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Quem está dando testemunho é a sogra, a Noemi. Ela está dizendo que Ruth e Orfa foram boas esposas e também foram muito boas noras. Veja o que está escrito no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 8. Disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então, Noemi está dando testemunho de Ruth e também de Orfa, e mostra-se um grande relacionamento que ambas tinham com ela. Observe que Noemi e Ruth tinham um bom relacionamento. Por quê? Porque eram mulheres sábias, que conheciam bem os seus papéis. E isso é fundamental para uma boa convivência em família. Veja o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 1. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Diz assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba-a com as suas mãos. Então, a mulher sábia, ela tem um bom relacionamento em casa, no seu trabalho, em qualquer circunstância. E aqui nós podemos ver o bom relacionamento que tinha Noemi com a sua nora, Ruth, e Ruth com a sua sogra, Noemi. Terceiro subtópico, educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. O que chamava atenção no palácio acerca de Esther não era apenas a sua beleza, mas sim o seu comportamento, a sua educação, a sua maneira de agir, de forma que a sua forma de ser chamou a atenção do chefe dos eunucos. E a sua forma de agir também chamou a atenção do rei Assuero. O que fez com que Esther fosse escolhida não foi apenas a sua beleza, mas a sua boa educação. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito, conforme está escrito em Esther, capítulo 2, versículo 10, e também no capítulo 4, do versículo 1 a 4. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Não podemos, enquanto pais, transferir para instituições ou até mesmo para a igreja a obrigação que é nossa de educarmos os nossos filhos e dentro do temor do Senhor, para que eles possam fazer a diferença quando estiverem no campo ou no palácio. Observe que o que fez a diferença na vida de Esther, como já dissemos, não foi somente a beleza, mas também a sua maneira de agir, a sua educação. O seu caráter chamou a atenção do chefe dos eunucos e também do rei Assuero. Conclusão: Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes.
O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração, conforme está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, e na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12 e 15. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que você possa estar conosco na próxima lição.